Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu like que nos ajuda a crescer cada vez mais. Ative também o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então valeu! Agora sim, vamos à leitura. Tentei não me incomodar demais com isso de todo jeito. Nunca me deixaram ir na casa mal assombrada de Crossland, e eu não ia deixar o Howley estragar tudo. O Roderick me contou tudo sobre a casa, e já faz uns 3 anos que eu quero ir. De qualquer maneira, quando a gente chegou na entrada, comecei a pensar 2 vezes se eu queria mesmo entrar. Mas a mamãe parecia estar com pressa para acabar com aquilo, e empurrou a gente para dentro. Assim que a gente entrou, foi um susto atrás do outro. Tinha vampiros pulando em você, pessoas sem cabeça, e todo tipo de coisa doida. Mas a pior parte era que se chamava Beco da Serra Elétrica. Tinha um cara grandão usando uma máscara de hóquei, com uma serra elétrica de verdade. O Roderick me disse que a serra tinha uma lâmina de borracha, mas eu não ia me arriscar. Bem, quando parecia que o cara ia pegar a gente, a mamãe interveio e nos salvou. Ela fez o sujeito da serra elétrica nos mostrar onde era a saída, e acabou ali a nossa experiência na casa mal assombrada. Acho que foi meio embaraçoso quando a mamãe fez aquilo, mas só dessa vez eu vou deixar passar. Dia da semana. Sábado. A casa mal assombrada de Crossland me fez ficar pensando. Os caras estavam cobrando 5 pratas a entrada, e a fila dava a volta na escola. Decidi fazer uma casa assombrada eu mesmo. Na verdade, tive que incluir o Howley no negócio, porque a mamãe não me deixou transformar nosso primeiro andar numa mansão mal assombrada. Eu sabia que o pai do Howley também não ia ser louco pela ideia. Então nós decidimos construir a casa no porão dele e não mencionar nada para seus pais. Eu e o Howley passamos a maior parte do dia bolando um plano genial para nossa casa mal assombrada. Esse foi nosso plano final. Não quero me gabar nem nada, mas o que a gente planejou era muito melhor do que nossa casa assombrada da escola de Crossland. Nos demos conta de que iríamos precisar espalhar notícia do que estávamos fazendo. Então pegamos uns papéis e fizemos um monte de folhetos. Eu admito que talvez tenhamos exagerado um pouquinho no anúncio, mas precisávamos ter certeza de que as pessoas iriam mesmo aparecer. Quando terminamos de espalhar os folhetos pelo bairro e voltamos para o porão do Howley, já eram 2h30 da tarde e nem tínhamos começado a montar a casa mal assombrada. Então a gente teve que cortar umas coisas do plano original. Quando deu 3 horas, a gente olhou lá fora para ver se alguém tinha aparecido, e lá estavam cerca de 20 garotos da vizinhança, esperando na porta do porão do Howley. Agora eu sei que o folheto dizia que o preço era de 50 centavos, mas dava para ver que a gente tinha a chance de fazer um estrago. Então eu falei para os garotos que a entrada era 2 contos e que 50 centavos tinha sido um erro de digitação. O primeiro a soltar as 2 pratas foi o Shane Snella. Ele pagou. Nós o deixamos entrar. Eu e o Howley nos posicionamos no Salão dos Gritos. O Salão dos Gritos era basicamente uma cama com o Howley de um lado e eu do outro. Talvez a gente tenha feito o Salão dos Gritos assustador demais, porque na metade dele, o Shane se encolheu debaixo da cama. A gente tentou fazer ele se arrastar para fora, mas ele não se mexia. Comecei a pensar em todo o dinheiro que a gente estava perdendo com aquele menino empatando o Salão dos Gritos, e soube que tinha de tirar ele de lá rápido. O pai do Howley acabou descendo até o porão. Primeiro fiquei feliz em vê-lo, porque pensei que ele podia nos ajudar a tirar o Shane debaixo da cama e fazer nossa casa mal assombrada voltar ativa. Mas o pai do Howley não estava muito afim de ajudar. Ele queria saber o que a gente estava fazendo e por que o Shane Snella estava encolhido debaixo da cama. A gente contou que o porão era uma casa mal assombrada e que o Shane tinha pagado para a gente fazer aquilo com ele, mas o pai do Howley não acreditou. Eu admito que só dando uma olhada, não parecia uma casa mal assombrada. Tudo que a gente tinha tido tempo de montar era o Salão dos Gritos e o Lago de Sangue, que era só a velha piscina de bebê do Howley, com meio tubo de ketchup dentro. Tentei mostrar para o pai do Howley o nosso plano original para provar que a gente estava mesmo fazendo uma operação legítima, mas parece que isso não o convenceu. E para encurtar a história, esse foi o fim da nossa casa mal assombrada. A boa nova é que já que o pai do Howley não acreditou na gente, não precisamos devolver o dinheiro do Shane.
Assim, pelo menos ganhamos 2 pratas hoje. Dia da semana. Domingo. O Raul acabou de castigo por toda a confusão da casa mal assombrada ontem. Ele está proibido de assistir a TV por 1 semana e de me convidar para ir à casa dele durante todo esse tempo. Essa última parte não é nada justa, porque isso é me punir, e eu nem fiz nada de errado. Agora, onde é que eu vou jogar videogame? De todo jeito, me senti meio mal pelo Raul. Então, esta noite, tentei compensar as coisas para ele. Liguei a TV num dos seus programas favoritos e fiz um lance a lance pelo telefone, para ele poder apreciar a experiência desse jeito. Tentei ao máximo contar tudo o que estava acontecendo na tela, mas, para falar a verdade, não sei se o Raul estava sentindo todo o efeito. Dia da semana. Terça-feira. Bom, o castigo do Raul finalmente acabou, e bem a tempo para o Dia das Bruxas. Fui até a casa dele para ver a sua fantasia, e tenho que admitir, fiquei com uma certa inveja. A mãe do Raul deu para ele uma fantasia de cavaleiro, que é bem mais legal do que a do ano passado. A roupa de cavaleiro dele vinha com capacete, um escudo, uma espada de verdade e tudo. Nunca ganhei uma fantasia comprada numa loja. Ainda não sei o que vou vestir amanhã à noite, então provavelmente vou inventar alguma coisa na última hora. Acho que talvez eu traga de volta a múmia de papel higiênico, mas talvez não seja a escolha mais inteligente, porque acho que vai chover amanhã à noite. Nos últimos anos, os adultos da minha vizinhança têm ficado meio ranzinzas com as minhas fantasias bestas, e estou começando a achar que isso está causando um efeito na quantidade de doce que eu tenho conseguido. Mas eu realmente não tenho tempo para fazer uma boa roupa, porque tenho que traçar o melhor caminho para ir com o Raul amanhã. Este ano eu bolei um plano que vai nos dar, pelo menos, o dobro de doces que ganhamos no ano passado. Dia das Bruxas. Faltava cerca de 1 hora para a gente sair, e eu ainda não tinha uma fantasia. Nessa hora eu já estava seriamente pensando em ir de cowboy, pelo 2º ano seguido. Mas aí a mamãe bateu na porta e me deu uma roupa de pirata com tapa-olho, um gancho e tudo mais. O Raul apareceu lá pelas 6h30 com a fantasia de cavaleiro, Mas não parecia nada com o jeito que ela estava ontem. A mãe do Raul fez um monte de melhorias para a segurança e nem dava mais para saber o que ele deveria ser. Ela cortou um buracão na parte da frente do capacete, para ele ver melhor, e o cobriu todo com uma fita adesiva que refletia a luz. Ela também o fez usar o seu casaco de inverno debaixo da roupa e trocou a espada por um mini bastão brilhante. Peguei a minha fronha e fomos saindo, mas a mamãe nos parou antes que passássemos pela porta. Eu devia saber que tinha uma pegadinha quando a mamãe me deu aquela fantasia. Falei para ela que eu não ia levar o Manny de jeito nenhum, porque a gente ia bater na porta de 152 casas em 3 horas. Além disso, a gente ia passar pela rua Snake, que é perigosa demais para um menino pequeno como o Manny. Eu nunca devia ter dito essa última parte, porque quando vi, ela estava falando para o papai ir com a gente, para ter certeza que a gente não poria os pés fora da nossa vizinhança. O papai tentou se livrar dessa, mas quando a mamãe põe uma ideia na cabeça, é impossível fazê-la desistir. A gente nem tinha saído da frente de casa, quando apareceu o nosso vizinho, o Sr. Mitchell, e o filho Jeremy. Então, claro, eles foram com a gente. O Manny e o Jeremy não iam nas casas com decorações amedrontadoras, o que eliminou praticamente todas as do nosso quarteirão. O papai e o Sr. Mitchell começaram a conversar sobre futebol ou coisa do tipo, e toda vez que eles queriam argumentar alguma coisa, paravam de andar. Assim a gente estava parando numa casa a cada 20 minutos. Depois de umas 2 horas, o papai e o Sr. Mitchell levaram as crianças para casa. Fiquei feliz, porque isso queria dizer que eu e o Raul podíamos nos apressar. Como a minha fronha estava quase vazia, eu queria aproveitar o tempo ao máximo. Um pouquinho depois, o Raul falou que precisava tirar água do joelho. Fiz ele se segurar por mais 45 minutos. Mas quando a gente chegou na casa da minha avó, ficou claro que se eu não deixasse o Raul ir ao banheiro, a coisa iria ficar feia. Então eu falei para ele que se não estivesse de volta em 1 minuto, eu iria comer os doces dele. Depois disso, voltamos para a estrada. Mas já eram 10h30, e acho que é nessa hora que a maioria dos adultos decide que o Dia das Bruxas acabou. Dá um pouco para notar, porque é quando eles começam a abrir a porta de pijama e olhar feio para você. Resolvemos voltar para casa.
Recuperamos bem o tempo depois que o papai e o Manny foram embora, e eu estava bem satisfeito com a quantidade de doce que tínhamos conseguido. Quando a gente estava na metade do caminho, uma picape veio acelerando rua abaixo, com um punhado de adolescentes dentro dela. O garoto que estava na traseira tinha um extintor de incêndio, e quando a picape passou, ele abriu fogo. Tenho que dar crédito ao Hawley, porque ele bloqueou uns 95% da água com seu escudo. E se não tivesse feito isso, todos os nossos doces teriam ficado ensopados. Quando a picape partiu, gritei uma coisa da qual me arrependi uns 2 segundos depois. O motorista pisou no freio e deu meia volta. Eu e o Hawley saímos correndo, mas aqueles caras estavam bem na nossa cola. O único lugar seguro que eu pude pensar foi a casa da minha avó. Então a gente foi para lá, cruzando alguns quintais. Vovó já estava na cama, mas eu sabia que ela guardava uma chave sob o capacho, na frente da porta. Assim entramos. Olhei pela janela para ver se aqueles caras tinham seguido a gente, e sem dúvida, lá estavam eles. Tentei enganá-los para que fossem embora, mas eles não se mexiam. Depois de um tempo, percebemos que os adolescentes iriam esperar a gente sair, então decidimos que iríamos passar a noite na casa da vovó. Foi quando a gente começou a ficar petulante, fazendo sons de macaco para eles e tudo mais. Bom, eu pelo menos estava fazendo sons de macaco. O Hawley fazia uma espécie de som de coruja, mas acho que era o mesmo espírito. Liguei para a mamãe para avisar que a gente ia dormir na vovó, mas ela pareceu bem brava no telefone. Ela disse que eu tinha aula amanhã e que tínhamos que voltar para casa na mesma hora. Isso significava que a gente ia ter de correr. Olhei pela janela e dessa vez não vi a picape. Mas eu sabia que aqueles sujeitos estavam se escondendo em algum lugar e só queriam atrair a gente para fora. Então a gente se esgueirou pela porta dos fundos, pulou a cerca da vovó e correu até a rua Snake. Decidi que lá as nossas chances eram melhores porque não tinha nenhuma iluminação. A rua Snake já é suficientemente assustadora, sem um bando de adolescentes caçando você. Toda vez que um carro aparecia, a gente pulava nos arbustos. Deve ter levado uma meia hora para andar 100 metros. Mas acredite se quiser, a gente chegou em casa sem ser pego. Nenhum de nós baixou a guarda, até que chegássemos na frente de casa. Mas aí ouvimos um grito terrível e vimos uma onda gigante vindo na nossa direção. Cara, eu tinha esquecido completamente do meu pai, e a gente pagou o preço por isso. Quando eu e o Hawley entramos em casa, espalhamos nossos doces na mesa da cozinha. As únicas coisas que pudemos salvar foram umas 2 balas que estavam embrulhadas em celofane e as escovas de dente que o Dr. Garrison nos deu. Acho que no próximo dia das bruxas, vou só ficar em casa e comer alguns chocolates do pote que a mamãe deixa em cima da geladeira. Mês, novembro. Dia da semana, quinta-feira. Hoje, no caminho da escola, passamos pela casa da vovó. A casa foi enrolada em papel higiênico ontem à noite, o que não foi nenhuma surpresa. Me sinto meio mal, porque parece que vai levar um bom tempo para limpar tudo. Mas o lado bom é que a vovó é aposentada, então ela provavelmente não tinha nada planejado para hoje. Dia da semana, quarta-feira. Na terceira aula, o nosso professor de educação física, o Sr. Underwood, anunciou que os meninos vão fazer uma equipe de luta livre pelas próximas 6 semanas. Se tem uma coisa da qual a maioria dos meninos da escola gosta, é luta livre profissional. Então o Sr. Underwood podia ter estourado uma bomba que daria no mesmo. O almoço é logo depois da aula de educação física, e o refeitório estava uma loucura. Não sei o que a escola quer, fazendo uma equipe de luta livre. Mas decidi que se eu não quero ser amassado até virar panqueca durante o próximo mês e meio, é melhor fazer a minha lição de casa, nesse negócio de luta livre. Então eu aluguei uns games para aprender alguns golpes, e quer saber? Depois de um tempo, eu realmente comecei a pegar o jeito da coisa. Na verdade, é melhor os outros garotos da minha classe tomarem cuidado, porque se eu continuar assim, vou virar uma ameaça. Mas, por outro lado, é melhor não ficar bom demais. Teve esse garoto chamado Calvin Borrow, que foi escolhido atleta do mês, por ser o melhor da equipe de basquete. Então puseram a foto dele no corredor. Demorou mais ou menos 5 segundos para as pessoas se darem conta de como ser Borrow soava quando dito em voz alta, e depois disso estava tudo acabado para o Calvin. Dia da semana, quinta-feira. Bom, descobri hoje que o tipo de luta livre que o Sr. Underwood ensina é completamente diferente do tipo que fazem na TV. Em primeiro lugar,
Você tem que usar essas roupas que parecem aqueles trajes de banho que usavam no século XIX. Segundo, não dá para fazer pilão ou acertar os outros com a cadeira na cabeça, nem nada disso. Não tem nenhum ringue com cordas em volta. É basicamente um colchão suado, com o cheiro de nunca lavado. Continua no próximo vídeo, o Diário de um Banana. Então continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.